as orações subordinadas. Ontem nós vimos as orações subordinadas substantivas e vimos também as coordenadas. Hoje nós iremos estudar as orações coordenadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais e no segundo momento iremos ver pontuação, ok? Então hoje a aula está recheada de coisa boa. Então vejam só, as orações adjetivas, elas são muito fáceis. Só que você precisa separar, conseguir identificar a diferença entre uma adjetiva e uma substantiva, ok? Então, inicialmente, o que é uma oração adjetiva? Oração adjetiva é aquela oração que ela tem a função de um adjetivo, ok? Então, ela vai substituir um adjetivo. Vejam aqui, a menina estudiosa sabe a matéria. Estudiosa é um adjetivo, uma característica da menina, mas nós podemos transformar essa palavra estudiosa em uma oração. E como é que eu faço isso? Eu preciso colocar um pronome relativo, esse quezinho aí, ontem nós o estudamos sendo uma conjunção integrante. Quando você pode substituir a palavra que e o restante da oração pela palavra isso ou isto, esse quezinho é uma conjunção integrante. Quando você não pode substituir por isso, você vai substituir por o qual, a qual, cujo, onde, por um outro pronome relativo. Então, esse quezinho será um pronome relativo. Observem aqui, para podermos voltar para cá. Eu quero que vocês aprendam. Eu tenho aqui a palavrinha que. Lembram de ontem que eu disse que bastava nós colocarmos eu quero isso. Observem que toda esta oração eu pude substituir pela palavrinha isso. Quando ocorre essa situação, esse que será chamado de conjunção integrante. E sendo uma conjunção integrante, nós estaremos diante de uma oração subordinada substantiva. Quando eu não puder fazer a transformação, mudar a palavrinha que e toda a oração por isso, é porque esse que não será uma conjunção integrante. É o que acontece aqui. A menina, eu não posso dizer isso. Então, eu vou dizer a menina a qual estuda sabe a matéria. Então, vejam, quando eu não puder trocar a palavrinha que, por isso, nós iremos trocar por a qual, o qual, cujo, onde, e aí nós vamos estar diante de uma oração adjetiva. Primeira coisa que vocês têm que aprender é separar a oração adjetiva da oração subordinada substantiva. A substantiva vem com uma conjunção integrante. As adjetivas vão vir com um pronome relativo. Até aí, ok? Então, quais são os pronomes relativos? Pronomes relativos. Nós vimos nas aulas passadas, quando eu trabalhei com vocês o pronome, mas eu trouxe aqui novamente, tem aí também no material de vocês. Só recordando, esta aula agora é continuação do material de ontem, ok? A parte de pontuação só no segundo horário. Então, os pronomes relativos, nós temos a palavrinha que é um pronome chamado de universal. Essa palavra que poderá substituir qualquer palavra que já foi dita antes. Lembrem-se, pronome relativo é uma palavra que poderá substituir uma que já foi dita, ok? Lembram do poemazinho de Drummond? João amava Teresa, que amava Raimundo. Quem amava Raimundo? Teresa. E na segunda oração foi substituída pelo que, ó? João, lembram disso? João amava Teresa. O sujeito do primeiro verbo amar é João, que amava Raimundo.
O sujeito desse segundo verbo amar é o quezinho aqui, que está substituindo Teresa. Nós poderíamos dizer, João amava Teresa, a qual amava Raimundo. Então, sempre que esse quezinho puder ser substituído por o qual, a qual, ele estará funcionando como um pronome relativo, ok? Quando nós estivermos diante essa palavrinha cujo também é um pronome relativo, só que cujo só poderá ser utilizada quando fizer referência à posse, ok? O menino cujo pai ganhou na loto é meu primo. Então, veja, o pai do menino. Então, eu posso colocar cujo. Posso botar que? Posso também, porque o que é universal. Eu coloco a palavrinha que onde eu desejar. E a palavra onde só quando fizer referência a lugares. Lembrando desse detalhe, nós poderemos prosseguir com as orações adjetivas. Essas orações adjetivas, elas vão ser divididas em dois tipos. Nós teremos as orações adjetivas restritivas, que vão vir sem vírgulas, e as explicativas que virão com vírgula. Observem aqui. A mulher que saiu é minha mãe. Foi qualquer mulher minha mãe? Não, só a que saiu. Observem que eu tenho aqui o verbo saiu e tenho aqui o verbo ser. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Só que essa primeira, a oração do verbo saiu, ela está aqui, ó, iniciada pelo pronome relativo que? A mulher, a qual saiu, ok? Então, esta oração aqui, que saiu, ela está restringindo a mulher que é minha mãe. E aqui, a mulher é minha mãe, é a segunda oração. Observem que as orações adjetivas, elas poderão vir intercaladas. É o que acontece aqui. A primeira oração, a mulher é minha mãe. A mulher é minha mãe. A segunda oração, que saiu. Então, a mulher a qual saiu é minha mãe. Esse que saiu está restringindo. Não é qualquer mulher que é minha mãe. É só a que saiu. Se eu colocasse aqui, ó, duas vírgulas, esta oração que saiu passaria a ser chamada de adjetiva explicativa. A diferença entre as orações adjetivas é que a explicativa vem entre vírgulas, a restritiva vem sem vírgulas, mas todas elas obrigatoriamente deverão iniciar por um pronome relativo, ok? Fácil, não é? Então vejam só. Meu tio, que era advogado, prestou serviço ao réu. Meu tio, o qual era advogado, prestou serviço ao réu. Como está entre vírgulas, que era advogado, oração adjetiva, explicativa. Se nós retirarmos a vírgula, restritiva. Molezinha, não é? Não tenho que perder muito tempo com isso, não. Vamos agora a uma questão, porque são nas questões que nós colocamos em prática o conteúdo. A oração destacada, lembrando, essas questões estão no final do material que foi enviado ontem para vocês, questão 16. A oração destacada em, tradicionalmente falando, a pessoa que lembra sempre de tudo e que tem uma memória sem falhas, é tida como uma pessoa mais inteligente. Classifica-se como subordinada. Aí vejam só, o que é que a banca faz, gente? A banca, ela mistura orações adjetivas e orações substantivas. É por isso que vocês precisam dominar a diferença desse quezinho, conjunção integrante, e desse que, pronome relativo. Igualzinho o que eu fiz aqui. Você pega a oração anterior
e ver se você pode substituir toda a oração que está destacada por isso. Se você puder substituir por isso, você vai estar diante de uma oração subordinada substantiva. Se você não puder, aí você faz a troca por o qual, a qual, onde, cujo. Se houver lógica, então, meu querido, você vai estar diante de uma oração adjetiva, ok? Então vamos lá. Tradicionalmente falando, a pessoa isso tem lógica? Não, não tem lógica. Então vamos lá. A pessoa a qual lembra sempre de tudo e que tem uma memória sem falhas é tida como uma pessoa mais inteligente. Se eu pude fazer a substituição da palavrinha que por a qual ou o qual, eu estou diante de uma oração adjetiva. E aí, pessoal, se eu estou diante de uma oração adjetiva, eu não tenho muito o que pensar, não. É só observar. Está entre vírgulas? Não. Se estiver entre vírgulas, eu estou diante de uma oração adjetiva explicativa. Se está sem vírgulas, oração adjetiva restritiva. Molezinha, ok? Todo mundo, ok? Entenderam? Tranquilo? Isso é muito fácil. Então, letra A, restritiva. Vamos à segunda. Questão 17. Os municípios que são responsáveis pela maior parte das matrículas públicas no ensino infantil e fundamental focarão em 2020 na formação dos docentes. A frase em destaque é uma oração subordinada adjetiva, que produz sobre o núcleo do sujeito da oração principal um efeito de sentido de. Então, observem, fugiu aqui. Então, observem, pessoal, a banca já nos informou que nós estamos diante de uma oração adjetiva. Se ela já nos disse isso, eu não tenho mais que identificar se é uma subordinada substantiva ou adjetiva, porque a banca já me disse. Aí eu só vou lembrar um detalhe. Se é adjetiva, ela só poderá ser restritiva, sem as vírgulas, ou explicativa com a vírgula. Então eu olho aqui, ó, vírgula, vírgula. Tenho mais o que pensar? Não, é só marcar explicação. Molezinha, não é? Se toda a questão da prova fosse só oração adjetiva, ninguém erraria nada, ok? Então, como é muito fácil, termina fácil. Agora, temos que ter um cuidadozinho, porque as bancas, elas não vão trazer assim, gente, separado. A partir de agora, nós iremos estudar as orações adverbiais. E as questões das adverbiais, eu já coloquei misturando tudo. Misturando oração subordinada substantiva, adjetiva, do jeito que as bancas colocam, ok? Então, vamos ver as adverbiais e logo depois as questões. Então, vamos lá. O que são? Antigamente, nós estudávamos as orações adverbiais decorando conjunções. Hoje, o que nós temos que aprender é o sentido, a circunstância que essa oração traz. Por quê? A mesma conjunção, ela poderá ter vários sentidos. E nós iremos classificar a oração adverbial de acordo com o sentido, com a circunstância que ela apresenta. É tanto que normalmente as bancas nos perguntam qual é a relação semântica, a relação de sentido que a oração tem, a oração destacada tem. Então é interessante que vocês lembrem disso, que não basta memorizar uma lista de advérbios e uma lista de conjunções. Nós temos que observar os efeitos de sentidos produzidos pela oração dentro do texto, ok? A primeira oração que nós vamos estudar é a oração causal. Ontem, quando eu estava explicando as orações explicativas, eu falei da causal. Eu disse que algumas pessoas confundem a oração subordinada causal, adverbial causal,
com a oração coordenada explicativa, porque todas duas têm a conjunçãozinha por quê. Só que aí você vai lembrar de um detalhe. A oração coordenada explicativa que nós estudamos ontem, ela traz uma explicação que é possível provar. Eu digo, ó, ele faltou ao trabalho porque estava doente. Então vejam, é possível provar que ele estava doente? Sim, é possível. Eu posso pegar. Ele vai levar um atestado médico até o trabalho e vai comprovar que estava doente. Então, ele faltou ao trabalho porque estava doente. É uma explicativa, porque ela é incontestável. Porque estava doente é uma oração coordenada explicativa. É incontestável, não tem o que discutir, ok? Já a oração causal, ela também poderá vir com a conjunçãozinha por quê? Só que ela vai trazer um motivo, e esse motivo, ele não será 100% aceito. Algumas pessoas poderão discordar desse motivo. Observem, todos se opuseram a ele, porque não concordavam com suas ideias. Poderia ser que alguém tivesse concordado, que outros não tivessem concordado. Então, veja, a oração causal, ela traz uma ideia de motivo. Traz um motivo para a oração principal acontecer. Contudo, esse motivo, ele não precisa ser 100% aceito, ok? Ele é contestável. Observem, a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Aí alguém pode dizer assim, se o rio transbordou, é incontestável. Gente, observem. O rio, a natureza está ali, ó, correndo, certinho no seu lugar. A cidade fica alagada porque ela foi construída no percurso do rio. Lembram? Então vejam, alguém vai dizer, a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Aí aquela pessoa vai contestar, porque fizeram a cidade muito próxima do rio, muito abaixo do rio. Fizeram no caminho do rio, no percurso do rio. E não tem aquela história, não é? Que a natureza se vinga? Então vejam que é algo que pode ser contestado. Essa afirmação aqui, a cidade foi alagada porque o rio transbordou, é algo contestável. Alguém vai dizer, porque construíram a cidade no lugar errado. Então, a oração subordinada adverbial causal, ela vai sempre nos trazer um motivo para a oração principal ter acontecido. Só que ela vai se diferenciar da explicativa, coordenada explicativa, porque a coordenada explicativa traz uma explicação incontestável. E aqui, na causal, que me dá um motivo, alguém pode discordar desse motivo. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Ótimo. Vamos agora à condicional. A oração condicional, ela vai nos trazer uma condição, uma situação hipotética para que algo aconteça. Por exemplo, se houvesse opiniões contrárias, o acordo seria desfeito. Vejam que o acordo só será desfeito se existir uma opinião contrária. Então, necessita de uma situação, de uma condição, de uma situação hipotética. Não é algo tido como certeza. Então, a oração condicional, tudo que vocês lerem que impõe uma condição para outra coisa acontecer, vocês vão estar diante de uma oração subordinada adverbial condicional. Impõe sempre uma condição para a oração principal acontecer. Observem, caso
você não estude, ficará muito ansioso para a prova. Você só ficará ansioso para a prova se você não estudar. Então, aqui eu tenho uma condição para você ficar ansioso, se você não estudar. Estudando, não tem ansiedade. Ok? Tranquilo? A próxima, a oração temporal. Como o próprio nome nos diz, a oração temporal, ela vai nos dizer o momento que as coisas irão acontecer no texto ou aconteceram. Observem, Priscila chegou em casa em que momento? Quando amanheceu. Eu me sinto segura. Em qual momento? Assim que fecho a porta da minha casa. Então, observem que existe a oração temporal, ela sempre vai nos dizer o momento que as coisas acontecem. Vimos três, vamos recordar rapidinho? A oração causal nos dá um motivo e esse motivo ele poderá ser contestado para que a oração principal possa acontecer. A oração condicional nos dá uma condição, uma situação hipotética para que a oração principal possa acontecer. A oração temporal irá nos dizer o momento que algo aconteceu ou irá acontecer. Tranquilo? Ótimo! Vamos à quarta. A oração proporcional. A oração proporcional, os fatos expressos na oração principal irão acontecer aos poucos, devagarinho, ok? Essa proporção poderá ser para mais ou para menos. Por exemplo, à medida que o tempo passa, nós vamos aprendendo língua portuguesa. Então vejam, ninguém aprende os conteúdos gramaticais de qualquer língua de uma vez. É aos poucos, à medida que o tempo passa. A proporção que vamos envelhecendo, vamos amadurecendo. Ninguém amadurece do dia para a noite. É aos poucos. A mesma coisa. A proporção que o tempo passa, nós envelhecemos. Ninguém aqui envelhece da noite para o dia. Nós vamos envelhecendo aos pouquinhos. De repente aparece uma ruga, aparece um cabelo branco, tudo aos poucos. Então isso é proporção. Sempre que vocês estiverem diante de um fato, de uma situação no texto, e os fatos vão acontecendo aos poucos, poderá ser para melhor ou para pior. Nós estaremos diante de uma proporção. Observem, quanto mais você fumar, mais grave ficará a sua doença. Vejam que a doença, ela vai ganhando uma proporção de gravidade aos poucos. Quanto mais você fumar, mais grave sua doença irá ficar. Tudo aos poucos. Por isso que o nome é proporção. Pessoal, os nomes das adverbiais são de acordo com o sentido que ela traz. A temporal dá tempo, a condicional, condição, a causal, uma causa, um motivo, a proporcional, proporção. As coisas acontecem aos poucos. Quanto menos trabalho, menos vontade tenho de trabalhar. Tem aquela história, se você quer ajuda de alguém, peça ajuda a pessoas ocupadas. Porque as pessoas ocupadas sempre arranjam um tempinho para te ajudar. As desocupadas nunca têm tempo. Por quê? Quanto menos trabalho, menos vontade tenho de trabalhar. Ok? Tranquilo? Ótimo, eu sei que vocês são craques. Aí vem a oração final. A oração final, ela irá nos dar uma finalidade. Para que as coisas estão sendo feitas? Para que você faz aquilo? Uma finalidade. Vocês estão assistindo aulas para que possam ter sucesso no concurso. Então tem uma finalidade. Ninguém está aqui assistindo aulas sem uma finalidade, sem um para quê. Sempre tem uma finalidade, ok? O pai sempre trabalhou. Para que é que o pai trabalha? Para que os filhos estudassem. Então tem uma finalidade.
Sentei-me na primeira fila. Qual foi a minha intenção de sentar-me na primeira fila? A fim de que eu pudesse ouvir melhor. Então, tem sempre que você tiver um texto que apresentar uma oração dizendo para quê, o porquê daquilo, a finalidade, você vai estar diante de uma oração final, que tem sempre o para que aquilo está acontecendo, a finalidade. A oração conformativa. A oração conformativa é aquela oração que os fatos irão ocorrer de acordo com o previsto. Por exemplo, você pega aí uma receita na internet e resolve dar uma de cozinheira. Vê a foto lá e achou que aquela torta é gostosa, só pela foto. Então você faz conforme a receita, passo a passo. Então, quando conclui, ficou igualzinha. Você diz, eu fiz essa torta conforme a receita, do jeito da receita. Então, você está diante de uma oração conformativa. As coisas saem de acordo com o planejado, do jeito que foi pensado. Observem, os jogadores procederam segundo o técnico lhes ordenara. Então, do jeitinho que o técnico ordenou, eles procederam. Oração conformativa. Como eu havia te falado, a prova não estava fácil. Do jeito que ele falou que a prova não seria fácil, a prova não estava fácil. Então, sempre que os fatos saírem da forma imaginada, da forma planejada, você vai estar diante de uma oração conformativa, ok? Vamos recordar o que nós já vimos? A causal nos dá motivo, a condicional nos dá uma condição, a temporal nos dá o quê? O momento que os fatos acontecem ou aconteceram. A condicional nos dá uma condição, a conformativa nos diz como os fatos acontecem de acordo com o planejado e a final nos dá uma finalidade, o para que as coisas estão sendo feitas. Vamos à sétima, a consecutiva. A consecutiva, gente, alguns alunos confundem-as com a causal. Tem que ter um cuidadozinho com isso. A consecutiva, ela vai nos trazer uma consequência. Olha, a causal que nós vimos primeiro, ela nos dá um motivo que pode ser contestado. A consecutiva, ela vai nos dar uma consequência relacionada à oração principal. Essa consecutiva, ela é fácil de ser diferenciada da causal, porque ela vem sempre com uma locução conjuntiva. O que é uma locução conjuntiva? Quando a conjunção, ela funciona partida, com duas ou mais palavras. Observem aqui, ó. Suas dúvidas eram tantas que vivia nervoso. Então, eram tantas que vivia nervoso. Consequência. Começou aqui, ó, a ideia começa aqui na principal. Comecei o dia tão mal, ó, o tão mal, que não consegui me concentrar no trabalho. Então, observem que a consecutiva, ela começa, a ideia de consequência já começa aqui na oração principal. Comeu tanto que teve dor de barriga. Então, esse tanto faz parte já da segunda. Comeu tanto que teve dor de barriga, ok? Então, tanto que, tantas que, tão mal que. Então, aqui eu tenho a ideia da locução conjuntiva. Duas ou mais palavras funcionando como uma conjunção, locução conjuntiva. Todas as orações consecutivas, elas virão com essa ideia. Aí algumas pessoas confundem com a causal, porque a causal ela me dá motivo, mas aqui ela não me dá o motivo, ela me dá a causa. É por isso que nós chamamos causa e consequência. A causa vem na primeira, por isso que vem o início da locução conjuntiva e a consequência na segunda. Então, comeu tanto que teve dor de barriga.
estudou tanto que tirou 10 na avaliação, ok? Comecei o dia tão mal, tão mal, que eu não consegui me concentrar no trabalho. Então, observem que a consecutiva, a ideia da conjunção vai iniciar na oração principal. E aí, termina na subordinada. Tanto que, tanto, tão que, ok? É sempre uma locução conjuntiva. Agora, a concessiva. A concessiva, algumas pessoas confundem com a oração coordenada adversativa. A adversativa que nós vimos ontem, ela nos dá uma ideia oposta, possível, ok? A concessiva vai nos trazer também uma ideia oposta, mas é uma ideia oposta mais difícil de acontecer, ok? A concessiva. Observem, embora a prova estivesse fácil, demorei bastante para terminar. Se a prova está fácil, é normal demorar para terminar? Vejam, é uma ideia oposta, difícil de acontecer. Porque aquilo que é fácil, nós fazemos rápido, ok? Observem, mesmo tendo sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Se as coisas foram planejadas cuidadosamente, é normal acontecer imprevistos? Então, pode acontecer imprevistos? Pode, mas é fora do normal. Por isso que é uma concessão. Nas orações coordenadas adversativas que nós vimos ontem, as coisas acontecem, são ideias opostas, possíveis. Ela dormiu cedo, mas acordou tarde. É possível? Impossível você ir dormir cedo e acordar tarde. Muito possível. Já por isso que é uma oração coordenada adversativa, porque são ideias opostas possíveis, comuns, muito comum de acontecer. Já a concessiva são ideias opostas incomuns de acontecer. Se a prova está fácil, logicamente nós vamos concluir rápido. Só que veja, embora a prova estivesse fácil, demorei bastante para terminar. É fora do comum, ok? Tranquilo? Então, a concessão trará uma ideia oposta, difícil de acontecer, tá? Vamos agora à comparativa. A oração comparativa, ela irá fazer uma comparação entre duas coisas, dois seres, duas coisas. Então, observem, ele sempre se comportou tal qual um cavalheiro. Ele foi comparado a um cavalheiro. Agora, eu quero que vocês prestem atenção a um detalhe. Observem que eu falei ontem, na aula passada, que toda oração, obrigatoriamente, necessita ter um verbo. Verdade. Toda oração necessita ter um verbo. Só que na oração comparativa, no período composto por subordinação, a oração comparativa, esse verbo, ele pode ser elíptico, ele pode estar implícito, para não haver a repetição de palavras. Observem, ele sempre se comportou. Aqui nós temos o verbo comportar. Tal qual um cavalheiro se comporta. Então vejam que para não haver a repetição do verbo, ficou elíptico. Não há necessidade, porque quando nós estamos comparando, normalmente é o mesmo verbo que é utilizado, mesmo sendo conjugado em pessoas diferentes. Mas para não ficar repetitivo, o verbo poderá ficar elíptico. Mesmo assim, nós temos aqui uma oração, ok? Então, muita atenção, porque a banca, ela poderá perguntar a vocês quantas orações há naquele período. E então, com a aula de ontem, eu disse que toda oração tem que haver um verbo. E é verdade. Só que aqui, neste caso,
nós temos um período composto por subordinação e orações comparativas. Na oração comparativa, o verbo fica elíptico, ok? Mas é um período composto. Ele tem estudado como um obstinado. Então vejam que aqui, eu já coloquei o estuda entre parênteses para que vocês lembrem-se que é necessário o verbo elíptico. O verbo fica elíptico. Ele não precisa estar escrito. Tudo que vem entre parênteses é porque pode ser retirado. Nós vamos ver isso lá em pontuação hoje. Então, ele tem estudado como um obstinado. Como um obstinado, estuda. Está comparando a um ser obstinado. Tranquilo? Ótimo! E agora, eu acredito que vocês, quando pegaram o material ontem, devem ter estranhado 11 orações subordinadas adverbiais. Por quê? A maioria das gramáticas só trazem 9. Não está errado. É porque hoje nós trabalhamos com relação semântica ou situação semântica ou simplesmente semântica. E o que é semântica? Sentido. Como nós trabalhamos com semiótica, com semântica, e tudo isso significa sentido, agora nós temos mais 2 sentidos que poderão ser cobrados a vocês. A relação modal, que vai dar a ideia de modo, e a relação locativa, que dá a ideia de lugar. Então não tem nada de novo aqui, só os nomes que foram colocados, ok? Observem. Chegou em casa sem fazer nenhum barulho. Sem fazer nenhum barulho é o modo como a pessoa chegou em casa. Então, aqui eu tenho uma relação modal. Sempre que der a ideia de modo, a relação, a circunstância é de modo. Será chamada de modal. A mesma, observem aqui. A criança distraía-se. De que forma? De que modo? Com o desenho animado. Então, o desenho animado era o modo como a criança distraía-se. Então, a relação aqui é chamada de modal. Olha a locativa. A locativa, como o próprio nome diz, vai dar a ideia de lugar. Quero visitar a escola onde estudei. Onde é um pronome relativo que dá a ideia de lugar. Aí alguém vai dizer pronome relativo na adverbial, esse onde também é um advérbio. Então vejam, lembram que eu falei para vocês lá em morfologia que a mesma palavra poderá ter sentido de substantivo, de adjetivo. Estão lembrados lá o jovem brasileiro e o brasileiro jovem? Quando nós colocamos o brasileiro jovem, brasileiro é substantivo, jovem é adjetivo. Quando nós invertemos o jovem brasileiro, jovem vira substantivo e brasileiro vira adjetivo. Exatamente. Aqui, pessoal, mesma coisa. Esse onde aqui está como um advérbio de lugar, ok? Então, quero visitar a escola. Qual escola? Que eu estudei, onde estudei. Ideia de lugar. Então, aqui está dando uma ideia de relação de local, locativa. Mesma coisa aqui. Você vai morar na casa? Que casa? Onde há um belo jardim. Então, também relação locativa. Essas duas relações semânticas, modal e locativa, elas estão sendo muito cobradas pelo CESP. Então, vocês vão fazer aí concurso nível nacional. Atenção com essas duas, ok? Modal e locativa. Normalmente, as gramáticas antigas não têm. Isso é coisa novinha depois da semiótica. E agora, pessoal, eu trouxe aqui para vocês o valor semântico de algumas conjunções. Eu disse a vocês ontem que não decorassem conjunções. Por quê? Porque as conjunções elas vão mudando de sentido de acordo com o texto. Então, vamos começar com a conjunçãozinha como.
Essa conjunção como, ela poderá dar ideia de causa, causa que é motivo. Comparação, compara uma coisa à outra. Conformidade, as coisas saem de acordo com o planejado. Ou de conjunção integrante. Observe. Como estivesse chovendo, não saí de casa. Como estivesse chovendo. Eu posso substituir esse como aqui por já que. Sempre que você puder substituir qualquer conjunção por já que, tu estás diante de motivo. Então, esse como aqui, muita atenção, porque quem vai fazer concurso, banca CESP, banca FCC, não vai encontrar água com açúcar, não. Vai encontrar isso aqui, ok? Essas pedreiras. Então, atenção. Como estivesse chovendo, não saí de casa. Aqui eu tenho um motivo. Se eu tenho um motivo que é contestável, porque eu posso sair de casa na chuva, não posso? Posso. Que é contestável, então eu estou diante de uma causa. É tanto que eu posso trocar por já que. Já que estava chovendo, não saí de casa. Ok? Pode trocar por já que, é causa. Motivo contestável, causa. Ele age como o pai, está comparando ao pai. Então, veja, a mesma conjunção com sentido diferente. Faça o trabalho como o regulamento prescreve. Esse como aqui está substituindo conforme. Faça o trabalho do jeito que o regulamento prescreve. Se é igual ao que foi planejado, é uma oração conformativa. Estão vendo, ó, o como uma causal, como uma comparação, como uma conformativa. E esse como, quem lembra da aula de ontem, eu coloquei aqui conjunções integrantes, que, se e como. Lembram? Olha o como uma conjunçãozinha integrante. Não sabemos. Para eu saber se a palavra é uma conjunção integrante, qual é a técnica? Completo com isso. Não sabemos isso. Se eu posso trocar o que vem após a conjunção por isso, eu estou diante de uma conjunção integrante. Não sabemos como se deu o fato. Não sabemos isso. Então, observem. A mesma conjunção, podendo ser causa, conformidade, comparação ou conjunção integrante. Quem vai me dizer a função dela é o sentido. Por isso que você não pode estar decorando conjunção. Você tem que entender o sentido. Lê o texto com calma, com atenção e vê o sentido. Agora vamos à conjunçãozinha se. Aqui é outra também que tem várias funções, ok? Ela poderá trazer a ideia de condição, como nós vimos aqui há poucos instantes. Se você não estudar, você não aprende. Pode trazer uma causa, um motivo. Pode ser uma conjunção integrante. Vamos ver nos exemplos. Se você sabia que era proibido entrar lá, por que não me avisou? Vejam que eu posso trocar esse se aqui por já que. Já que você sabia que era proibido entrar lá, por que não me avisou? Sempre que vocês puderem trocar a conjunção por já que, você estará diante de um motivo contestável. Então, é uma causa. Já que você sabia que era proibido entrar lá, por que não me avisou? Uma causa. Então, o se aqui está como uma oração, como uma conjunção causal, introduzindo uma relação de causa, de motivo. A banca tanto pode colocar causa como motivo. Não sei. Lembram a técnica não sei? Isso. Sempre usem a técnica do isso. Não sei isso. Se eu puder substituir toda a oração iniciada pela conjunção, pela palavra isso, estamos diante de uma conjunção integrante. Consequentemente, uma oração subordinada substantiva. Então, esse se aqui
é uma conjunçãozinha integrante. Então, olha, no primeiro momento eu troquei por já que, conjunção causal, função de motivo, de causa. No segundo momento, você pode preencher com isso, conjunção integrante, ok? E agora, vamos para o real se, não é? O se como conjunção condicional, a condição. Se você estudar, conseguirá seu intento. Você só vai conseguir o seu intento estudando. Então, aí eu tenho uma condição. Tranquilo? Não esquecendo que esse se nós já vimos também, vimos ontem, e vimos na aula de verbo terça-feira, que pode ser uma partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Esse se, ele é bem completo. Agora, quando nós temos o verbo no infinitivo, cuidado, por quê? Quando nós temos um verbo no infinitivo antecedido de uma preposição, nós poderemos ter motivos distintos e estaremos diante de orações subordinadas de vários sentidos. Observem, com a preposiçãozinha por e logo depois um verbo no infinitivo, nós vamos estar diante de orações finais. Por estar acamado, não irei à reunião. Aqui eu tenho um motivo. Por estar acamado, não irei à reunião. Uma causa, um motivo. Vejam, elas vieram para conversar. Uma finalidade. Então, vejam, muito cuidado quando vocês tiverem uma preposição e logo depois um verbo no infinitivo. Por quê? Esse verbo no infinitivo, ele vai estar introduzindo uma oração que nós chamamos de oração reduzida, que não tem conjunção, mas ele vai estar com a função de uma oração subordinada, ok? Então, vamos lembrar os sentidos. A conjunçãozinha por, mais um verbo no infinitivo, vai nos dar motivo, causa. A conjunçãozinha para, mais um verbo no infinitivo, vai nos dar finalidade, ok? A conjunção ao, mais um verbo no infinitivo, nos dará tempo ao chegar ao colégio. Cuidado, quem chega, chega a. Vamos ver isso em regência. Você não chega no, nem na. Ao chegar ao colégio. Ideia de tempo. Encontrei meu amigo. A palavrinha a preposição a, agora, junto com o verbo no infinitivo, vai nos dar a ideia de condição. A continuar assim, você não conseguirá seu intento. Então, vocês estão percebendo que é possível a existência de uma oração adverbial sem a conjunção? Isso, só a presença de uma preposição com o verbo no infinitivo. E você vai identificar como? Precisa decorar isso tudo? Não. Basta você olhar o sentido, a lógica dentro do texto. Ok? Então, agora, por gentileza, peguem aí a questão 18 no finalzinho do material de vocês, para que nós possamos colocar em prática o que estudamos desde ontem. Temos aqui um texto muito conhecido aqui nosso do Nordeste, o último pau de arara, que caiu na prova da banca IBFC ano passado. Então, observem que a banca, ela destacou a palavra quando e a palavra mais. Vocês têm aí no material de vocês. E pergunta, as conjunções são conectores usados para construir a coerência que é a lógica, e manter a coesão, o texto arrumadinho, juntinho, nas produções textuais. Nesse sentido, analise os termos destacados no texto. Os termos destacados, quando e mais. E assinale a alternativa correta quanto aos sentidos expressos respectivamente. E aqui nós temos ideia de concessão, conformidade, adição, consequência. Lendo o texto, nós descobriremos na hora a resposta. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão.
Mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Então vejam, a vida aqui é ruim o tempo todo? Não. Só é ruim em um momento, quando não chove no chão. Então, quando não chove no chão, está nos dando uma ideia de tempo. Mas se chover, dá de tudo. É normal quando chove, dá de tudo aqui no nosso sertão? É. Então, nós temos uma ideia de oposição, a diversidade. Se não chove, não tem nada. Se chove, tem tudo. Então, mas se chover, dá de tudo. Fartura tem de montão. Nós temos tempo e a diversidade. Muito bom. A diversidade. Então, temos aonde essa? Letra D. Fácil, eu sei que todo mundo acertou aí de primeira. Ok? Ótimo. Vamos a 19. O período é um enunciado com sentido completo, construído por uma ou mais orações. Nós vimos ontem, um período simples, uma única oração. Período composto, duas ou mais orações. Estas estabelecem entre si relações de coordenação ou subordinação. Analise os trechos extraídos do texto, Último Pau de Arara, e assinale a alternativa correta quanto à classificação das orações. Analise os trechos extraídos. Então, estamos aqui diante dos trechos, letrinha A, B, C e D. Quem sai da terra natal, em outro canto não para. A presença de uma oração subordinada adverbial aditiva. Olha o que a banca fez aqui, gente. Que é justamente saber se você prestou atenção à aula. A oração aditiva, ela é subordinada adverbial? Exatamente, não. A oração aditiva é uma coordenada. Então, vejam que aqui está errada. Porque ela misturou o nome das orações. Quem sai da terra natal, em outro canto não para. Aqui não tem nada a ver com soma, com adição. Vamos aqui. Mas se chover, dá de tudo. Fartura tem de montão. Há a presença de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. O que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva? Aquela oração que a oraçãozinha, a oração que vem antes da palavra que, antes da conjunção integrante, deverá iniciar por um verbo na terceira pessoa do singular. É certo que hoje é quarta-feira, convém que vocês estudem mais. Então, ó, é certo que hoje é quarta-feira. Observe, iniciou a oração antes da conjunção integrante, iniciou com um verbo na terceira pessoa do singular. Para existir uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, é necessário que a oração principal inicie-se por um verbo na terceira pessoa do singular. E aqui nós temos, mas se chover, dá de tudo, fartura tem de montão. Nós temos uma condição, só tem fartura se chover, uma condição. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Há a presença de uma oração subordinada adverbial temporal? Essa banca deu de graça essa questão, não é? Porque ela pediu na anterior a ideia de tempo e a diversidade e depois traz aqui, deu de graça. Então, enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso, olha aqui a conjunçãozinha enquanto, que estava na questão anterior, ela pergunta, há a presença de uma oração adverbial temporal? Sim, eu vou ficando por aqui enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso, ideia de tempo, certo? Letra D, a vida aqui só é ruim quando não chove no chão. Há a presença de uma oração coordenada assindética temporal. Olha a pegadinha que a banca fez. Todas as duas ela botou temporal.
Só que aqui ela botou a sindética. A sindética é um tipo de oração coordenada que não tem conjunção, que nós estudamos ontem. E aqui ela diz, a vida aqui só é ruim. Em que momento? Quando não chove no chão. Então, esta oração aqui é uma temporal, mas é uma adverbial temporal. Ok? Então, sei que vocês acertaram, sem dúvidas, letra C. Vamos à próxima, questão 20. Analise as orações do período a seguir. Por isso, o papel dos pais é essencial, já que esse contato com a leitura deve começar durante a gestação e se intensificar no dia a dia da família. E assinale a alternativa correta. No trecho, por isso, o papel dos pais é essencial. A expressão destacada, a expressão por isso, é uma conjunção subordinativa concessiva. Aí alguém vai dizer, Pró, a senhora disse que nós não deveríamos decorar conjunção. E não devem. Por quê, gente? A banca, ela trouxe dessa forma só para bagunçar a cabeça do concurseiro. Porque, na verdade, você não vai olhar se a conjunção ela é concessiva. Você vai olhar o sentido. O que é uma concessão? Eu disse a vocês que uma concessão é uma ideia oposta, difícil de acontecer. Lembram? Embora a prova estivesse fácil, demorei a terminar. É comum uma prova estar fácil e você demorar para concluí-la? Não. Então, é uma concessão. É algo que é oposição, difícil de acontecer. Então, vamos ver aqui. Por isso, o papel dos pais é essencial. Esse por isso está como uma ideia fora do comum? Ou realmente o papel dos pais é essencial? Exatamente. Então, não é uma concessão, ok? Na verdade, é uma conclusão, ok? Então, vamos agora à letra B. O trecho. Já que esse contato com a leitura deve começar durante a gestação. Se você prestou atenção ao que eu falei há pouco tempo atrás, eu disse a vocês que a expressão já que, ela nos ajuda a identificarmos a oração causal. A oração causal, ela nos dá um motivo contestável, que não é 100% aceito. Então ele diz aqui, por isso, o papel dos pais é essencial, já que esse contato com a leitura deve começar durante a gestação. Já que esse contato com a leitura deve começar durante a gestação. Todo mundo tem essa mesma ideia, que o bebezinho, ainda no ventre da mãe, já deve ter contato com a leitura? Algumas pessoas, a grande maioria das pessoas tem essa ideia. Mas existem pessoas que são analfabetas, elas não têm... E outras que são até alfabetizadas, mas não têm o hábito da leitura. Então, elas vão contestar, vão dizer, um bebê na barriga vai ler o quê? Ok? Então, não é algo que é 100% aceito. É algo contestável. Então, eu estou diante de uma causa, de um motivo. E aqui, oração subordinada adverbial causal. Aí a letra C. O trecho e se intensifica no dia a dia da família. É uma oração coordenada assindética? Olha a pegadinha da banca. Jogou aqui coordenada, se intensifica no dia a dia da família, mas colocou a assindética. Tem uma conjunção. As orações coordenadas assindéticas, elas não vêm com conjunção. Elas se diferenciam da assindética justamente por isso. Porque as orações coordenadas sindéticas têm conjunção. As assindéticas não têm conjunção. O período destacado no enunciado é um período simples?
Vimos ontem que um período simples só poderá ter um verbo. Aqui eu tenho o verbo ser, já que esse contato... Temos aqui a locução verbal deve começar e temos o verbo intensificar. Logo, nós temos um período composto, não temos um período simples. E a resposta nós matamos aqui com a expressãozinha já que. Existem conjunções que vocês devem decorar sim. Por exemplo, embora é sempre concessão. Porém, é sempre adversidade. Já que é sempre causa. Conforme é sempre conformativa. Consoante é sempre conformativa. Então, essas conjunções é interessante que vocês anotem. Eu vou repetir, ok? Embora, concessão. Já que, causa. Porém, adversidade. Consoante e conforme, conformativa. Essas conjunções vocês devem decorar sim, porque elas nunca irão mudar o sentido, ok? Vamos agora à questão 21. Estamos terminando esse conteúdo e logo depois nós iremos para pontuação. As orações subordinadas que exprime noção de causa está em causa, motivo. Aquele motivo que poderá ser contestado por alguém, ok? Por outro lado, ela amplifica alguns fenômenos negativos e indesejados. Será que aqui eu tenho um motivo? Como ele não tem fronteiras, qualquer legislação local tende a falhar. Será que eu tenho um motivo aqui? Conforme já expresso pelo matemático Vint Cerf, um de seus fundadores. Eu disse a vocês há poucos instantes que conforme consoante é sempre conformativa. Se você for provedor de acesso, precisa se comprometer a entregar neutralidade de rede. Será que aqui eu tenho um motivo? Tem uma condição, exatamente. Desde sua origem, a internet se propôs a ser plural e de acesso amplo. Desde quando? Tem ideia de tempo. Então, aqui eu tenho conformidade ou conformativa. Aqui eu tenho condição. Aqui eu tenho tempo. Ó, desde sua origem, a internet se propõe a ser plural e de acesso amplo. Restando para nós letra A e letra B. Por outro lado, ela amplifica alguns fenômenos negativos e indesejados. Está nos dando um motivo contestável. E aqui? Como ela não tem fronteiras? Eu posso trocar esse como por já que ela não tem fronteiras, qualquer legislação local tende a falhar. É algo contestável, qualquer legislação local tende a falhar, porque ela não tem fronteiras? É sim. Então, nós estamos diante aqui da oração causal letra B. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida?